Pois bem, meus amigos, e para debater a situação do transporte alternativo em Manaus e também as soluções para melhorar o sistema, está conosco o Alexandre Frederico, que é vice-presidente de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite. Boa noite, Amaral. Boa noite, Nayandra, seja muito bem-vindo. Boa noite, Dante. Boa noite, você também. À disposição de vocês aí para as informações que se fazem necessárias. Muito obrigado pela sua presença. Aí eu queria saber de você, Alexandre, o que está podendo ser feito, o que está sendo trabalhado nesse momento para ser corrigido, né? Alguns desses problemas que a gente conseguiu acompanhar aí, tanto na reportagem quanto nesses números que a Roberta apresentou agora para a gente. Veja bem, Dante, o Instituto de Mobilidade Urbana, ele tem um convênio com o Detran e com o Batran, né? Para fazer a fiscalização do transporte coletivo. O Estado, através do Detran e Batran, eles têm a responsabilidade, segundo a lei do trânsito, sobre o veículo e o operador. O Instituto de Mobilidade Urbana, que representa a Prefeitura, tem a responsabilidade sobre a permissão. Existem regras para a permissão, assim como existem regras para que o cidadão tenha o direito de utilizar essa permissão no trânsito de Manaus, certo? Essa operação conjunta, ela produz, né, a apreensão de veículos sem condições, de veículos com documentação atrasada, documentação falsa, e os permissionários, muitas das vezes, com carteira vencida, com operadores não cadastrados, né, porque o Instituto, ele obriga que cada permissionário, ele tenha um motorista reserva. Por quê? A concessão não é de empresa, a concessão não é de cooperativa. A permissão, quer dizer, a permissão ela é individual com o permissionário. Ele recebe as regras, ele é conhecedor das regras que ele tem que cumprir para exercer essa permissão. E existe um regulamento, né? As infrações e penalidades, caso ele não se enquadre dentro daquilo que a permissão exige dele. Assim acontecendo, ele sofre todas as sanções. E a mais grave de todas é a perda da permissão. Mas às vezes, eu falo isso como parte da população, a população se sente um pouco, Alexandre, um pouco de mãos atadas em relação a essa realidade do transporte alternativo. E a gente acompanhou nas imagens, né, como tem sido a atuação de parte dos motoristas, que é muito importante que a gente não generalize, que todos atuem de uma maneira sem prudência alguma no trânsito, mas é a atuação de parte dos motoristas. Como é que é a atuação do IMMU diante de casos como esse que a gente acompanhou na reportagem da Tamiris Clare, que repercutem bastante na nossa sociedade? Porque não tem como a gente olhar imagens assim e não sentir revolta. Não tem como. Mas a gente tem noção da atuação do IMMU, mas como é que está, melhor dizendo, o cenário hoje por parte do IMMU nessa nova gestão? Olha, veja bem, nós estamos com um ano de gestão e esse ano muito complicado, né? Não só para o IMMU, para toda a sociedade brasileira, mundial. E nós deparamos com uma situação muito complicada quando nós assumimos a gestão, né? O prefeito Davi Almeida... É um problema histórico, né, na cidade de Manaus, né? Sempre houve esse impasse. O prefeito Davi Almeida, ele nos chamou e manifestou a preocupação dele com esses dois sistemas, esses dois modais que tem o sistema de transporte de Manaus, que é o alternativo e o executivo. Durante o ano, mesmo diante de toda a dificuldade, né, que o Instituto ele tem funcionários muito idosos, né, então muitos não puderam presencialmente trabalhar, mas nós conseguimos fazer um diagnóstico dessa situação. Levamos a conhecimento do prefeito o diagnóstico das dois modais, né? E sobre esse diagnóstico, como resultado, nós vamos criar um novo modal, que vai substituir o alternativo e o executivo, através de uma licitação que vai ser feita, né, vai ser realizada ainda esse ano, e que extingue esses dois modais, né? Aí não vamos criar novas regras, né?
um novo estilo de transporte, com mais segurança, com mais conforto. Por quê? Porque nós temos que ter a segurança dentro da legislação. Com o mesmo modelo de ônibus? Será com o modelo micro, né? Será com o modelo micro, complementar ao transporte convencional, que são os ônibus maiores. Fazendo alimentação? Fazendo alimentação numa forma diferente, né? Não indo mais no centro, mas simplesmente fazendo a integração com os terminais de integração, com as estações de transferência, né? Com ônibus novos, né? Com operadores treinados e sobre uma régia mais profunda, mais exigida, também, né? Mais exigente. A gente sabe que não é fácil, né, começar, digamos assim, um sistema de transporte novo do zero, digamos assim, de acordo com esse mapeamento que vocês fizeram, aí, essa nova gestão da Prefeitura de Manaus. Mas seria possível ainda esse ano? Olha, primeiramente nós temos que mudar a lei, né? Nós não podemos criar um modal dentro da expectativa que a gente criou dentro desse diagnóstico, do levantamento desses dois modais, com a lei vigente, né? Nós temos que mudar a lei que estabelece, né, o transporte coletivo urbano de Manaus, né, e o decreto de regulamentação desta lei. Em cima dessa lei, né, nós vamos ter uma mudança, né, no sistema de transporte, né? Hoje os amarelinhos fazem a Zona Norte e a Zona Leste. Os executivos vão até o centro, competindo com os ônibus convencionais, né? Então, essa estrutura, esse modelo, ele vai mudar. Nós vamos implantar um novo modelo de transporte que venha a atender da melhor forma e, com certeza, bem melhor do que está sendo atendido no momento. E eu fico só com uma dúvida, só porque é uma novidade aqui que a gente está trazendo, né, para quem está nos acompanhando. Nesse caso, são duas questões. Vai para a cidade inteira ou vai continuar restrito nessas zonas? E também, nesse caso, vão ser contratos com empresas? Ou com vocês individuais? Não, a empresa é concessão, né? Vai continuar com permissão? Com as empresas de transporte, né? O complementar, ele é permissão. Continua com permissão, então era essa mesma. São individuais, eles poderão se reunir em cooperativa, como se reúne atualmente, né? Para a sua representatividade melhor diante do serviço público, mas a responsabilidade, ela é individual. E tratando-se de legislação, né, de mudanças, envolve também os vereadores lá na Câmara, com certeza a discussão também vai para lá e pode marcar, então, os debates, as reuniões ainda esse ano, né? Exatamente. Nós já enviamos para a Casa Civil da Prefeitura de Manaus a lei, né, o projeto de lei, e ele está sob análise ainda da Procuradoria Municipal, né, e do Gabinete Civil, né, alinhando dentro de uma formatação para que ele seja levado como mensagem à Câmara Municipal, para lá ser discutido e aprovado, finalmente, para que a gente possa dar o primeiro passo dentro dessa nova realidade. Eu preciso destacar aqui que é interessante a gente ter pelo menos um rumo, sim, Alexandre, dentro dessa perspectiva de melhora. Uma tentativa de mudar alguma coisa, né, mano? É importante ter esse rumo. Só que até o leme virar nesse rumo, a gente tem uma realidade que é compartilhada por centenas, milhares de passageiros todos os dias e que a gente está ilustrando aqui desse lado. E quem está lá na Zona Leste, na Zona Norte de Manaus, como você bem destacou, e que precisa desse tipo de transporte, sabe muito bem que precisa conviver com uma corrida maluca todos os dias, com uma falta de respeito, com uma insegurança, com arbitrariedade de motoristas e de equipes inteiras que vivem na Altais Mirim, cortando um para um lado, cortando o outro para o outro. Isso é de conhecimento da Prefeitura faz muito tempo, não é de hoje. O senhor tem um ano de gestão impactado pela pandemia, é óbvio. Isso está claro. A pandemia atrapalhou, como o senhor disse, as ações da Prefeitura. Já tem um rumo. Só que enquanto esse barco vira nesse rumo para trazer uma solução para a população que não pode ficar sem um transporte alternativo, o que o IMMU pode fazer de imediato para acabar com isso? É a minha pergunta para o senhor. Manaus, acabar não acaba, né? O ser humano é do ser humano, né? É do ser humano. Nós
encontramos um corpo de permissionários, né, que já vem de várias gestões passadas, de muitos anos atrás, já com muitos vícios, com muita negligência. O que nós temos que fazer é intensificar a fiscalização, e nós estamos intensificando a fiscalização, né, de forma que essa parceria com o governo do Estado, através do Detran e do Batran, a gente fecha todas as portas, né, das irregularidades, da irresponsabilidade dos permissionários, dos condutores, que pode ser o permissionário, pode ser o motorista auxiliar do permissionário. Para esse ano nós temos, olha, veja bem, o Instituto de Mobilidade Urbana, o IMMU, ele é responsável por 17 modais na cidade de Manaus, né? Então, logicamente que nós temos que distribuir a nossa equipe, que não é muito grande, né, em todas essas fiscalizações, não só no segmento do alternativo. Nós sabemos do problema do alternativo e nós tomamos providências em cima disso. Só que as coisas se repetem, mesmo sob a égide da fiscalização, né? Mas é importante os permissionários e os seus funcionários, né, no caso, o seu motorista auxiliar, e entender que dentro da licitação que vai ocorrer lá na frente, esse peso de hoje que nós temos dentro do nosso cadastro, notificação, multa, né, e afastamento, suspensão, né, todo esse bojo contido dentro da legislação atual, isso vai pesar na hora do cidadão participar do novo modal, né? De forma tal que, querendo ou não, vai haver uma mudança no corpo de permissionários desse serviço, porque muitos vão ficar de fora. Muito bem, meus amigos, estamos falando sobre transporte alternativo aqui na capital amazonense. Não chegamos a outros modais, porque o amarelinho realmente é um tema que chama bastante atenção, ainda mais quando envolve acidente, e que esse acidente é fatal. Tivemos aqui o Alexandre Frederico, que é vice-presidente de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que nos trouxe uma resposta interessante, que já há uma solução a médio e longo prazo, que há uma licitação, há uma mudança na lei para uma nova permissão e que esse é o rumo que a Prefeitura está oferecendo como resposta a esse nosso debate. A gente agradece a sua participação, fica aí convite para novas oportunidades, seja sempre bem-vindo, boa noite para o senhor. Em nome do Instituto de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Manaus, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e poder esclarecer esse grande problema que hoje consta dentro do transporte coletivo de Manaus.